Olá, querido aluno do primeiro ano, nós continuamos com o assunto quantidade de movimento e nessa semana nós vamos ver a conservação da quantidade de movimento. Então, a gente tem algumas grandezas que são conservativas, né? Nós temos, na realidade, 4 grandezas. A primeira grandeza conservativa, e a gente já viu isso em aula, é a massa. A massa é a medida da inércia de um corpo. E a massa sempre vai ser conservativa quando o sistema estiver fechado. Claro, se você, por exemplo, coloca uma água para ferver, você coloca 1 quilo de água para ferver, mas se você deixar aberto, ela vai evaporar, não é que ela vai desaparecer, mas ela vai incorporar o ar. Agora, se o sistema estiver fechado, então ela não vai ter alteração. Outra grandeza conservativa é a carga elétrica, né? Carga elétrica, o portador de carga elétrica é o elétron. Então, quando o corpo tem mais prótons que elétrons, ou mais elétrons que prótons, ele tem o que a gente chama de carga elétrica. A carga elétrica também é uma grandeza conservativa se o sistema estiver isolado, né? Então, se o sistema está isolado, a gente tem a conservação da carga elétrica. Nós temos também a energia, né? E a energia é a mais conservativa de todas as grandezas, porque ela é sempre conservativa. Você não vai criar energia, você não vai destruir energia. Você vai transformar uma forma de energia em outra forma de energia. E por último, então, a quantidade de movimento que a gente viu a semana passada, né, que também tem condição que é o sistema estar isolado, né? Então, quantidade de movimento, a variação, né, o delta aí, a variação da quantidade de movimento vai ser igual a zero, quer dizer, quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial tem que ser zero. Ou seja, quantidade final sempre vai ser igual à quantidade inicial. E antes de passar para os exercícios, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre colisões ou choques, né? Porque quando a gente tem dois pontos materiais que se encontram, né? A gente fala que houve uma colisão. E a gente, para estudar as colisões, a gente vai ver que o que a gente tem que observar sempre para saber o tipo de colisão. Uma das coisas é a quantidade de movimento. A quantidade de movimento, ela sempre vai se conservar na colisão, né? Ela nunca vai sofrer variação, não importa qual tipo de colisão que é. A gente vai ver energia cinética, que é a energia do movimento. Essa sim vai ter tipos que ela não varia, vai ter tipos que ela diminui. E o coeficiente de restituição. Então, deixa eu parar um pouquinho mais aqui nesse coeficiente de restituição. O que é um coeficiente de restituição? É a velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Então, quando dois corpos colidem, por exemplo, aqui na imagem, um carro veio por trás do outro. Então, quer dizer, esse daqui estava com uma velocidade menor que esse, mas existe uma velocidade de aproximação, que seria de um menos o outro. Se eles tivessem vindo de frente, um de frente para o outro, seria a soma das duas velocidades. E depois da colisão, então, passa a ter um afastamento. Então, é justamente a divisão dessa velocidade de afastamento pela velocidade de aproximação que a gente chama de coeficiente de restituição. Os tipos de colisão, então, a gente vai ter aqui, ó, tanto faz de frente, né, quando eles estão, um vem com uma velocidade A, o outro com uma velocidade B. Olha bem, aqui a velocidade de aproximação vai ser a velocidade A mais a velocidade B, e de afastamento também. Agora, eles podem também estar vindo numa mesma direção e no mesmo sentido, né? Então, aí, a maior velocidade é de quem vem de trás, no caso aí, o carrinho B.
Então, a velocidade do A vai ser menor que a do B. Então, eu tenho o primeiro tipo de choque que a gente vai ver, que pode falar colisão ou choque, é o choque elástico, né? Então, seria aquele choque que, como no desenho aqui, um vem para o outro, bate e cada um volta seguindo seu caminho. Quando eu tenho massas iguais nesse choque aqui, geralmente troca as velocidades. Um corpo pega a velocidade do outro para continuar. Nesse tipo de choque, a energia cinética desse sistema ela não sofre alteração. Então, a energia cinética antes e depois é a mesma. Então, não tem variação de energia cinética. E o coeficiente de restituição é 1, quer dizer, a velocidade de afastamento é igual à velocidade de aproximação, as velocidades relativas, claro. Então, e como todo choque, não tem variação na quantidade de movimento, porque não tem força externa influindo, é só as forças internas ali mesmo. Então, deixar claro aqui, né, as coisas que a gente vai olhar, as características do choque elástico. O choque também, outro tipo de choque, vai ser o parcialmente elástico. Nesse tipo de choque, a gente vai ter um pouco de diminuição da energia cinética do sistema e o coeficiente de restituição não vai ser 1 mais como no perfeitamente elástico. Ele vai estar entre 0 e 1. Quer dizer, as velocidades relativas de aproximação e de afastamento não são mais iguais, né? E a quantidade de movimento, claro, é conservativa, não tem variação de quantidade de movimento. E o último tipo é o inelástico. No inelástico, a energia cinética diminui muito e as velocidades passam a ser iguais, as velocidades finais. Os dois corpos eles juntam e passam a ter um movimento único, os dois juntinhos. Então, essa é uma característica, é a principal característica do choque inelástico. Agora, a gente vendo isso, a gente pode passar então a correção dos exercícios da segunda semana, das atividades, né, da segunda semana do volume 4 do PET. Vamos lá? Futebol, um torcedor de futebol do seu time da Libertadores resolveu utilizar os conhecimentos de física para explicar algumas jogadas. Então, aí ele manda você julgar verdadeiro ou falso. Na letra A, ele fala: a força que o jogador exerce sobre a bola ao chutá-la é igual à força que a bola exerce sobre o pé do jogador. Verdade, né, gente? Princípio da ação e reação. Então, só tem força enquanto tem os dois corpos em contato ali, o pé e a bola. Na letra B, a quantidade de movimento em uma colisão inelástica, como o jogador chutando a bola a gol, não se conserva. Como assim? Não se conserva? Tem algo errado aí, né? Pois as condições do sistema não são ideais. Isso é falso. Sempre a quantidade de movimento vai conservar no sistema isolado, se não tiver força externa atuando. C. Em uma colisão entre dois jogadores cabeceando a bola, o impulso que os jogadores sofrem é igual em valor, direção e sentido. Não pode ser igual, a força vai ser a mesma força, o intervalo de tempo vai ser o mesmo, o impulso vai ser o mesmo, mas ele vai ter mesma direção, como as forças são para ação e reação aí, o sentido é inverso, não é o mesmo sentido. Isso está errado, isso é falso. Na letra D, na cobrança de um pênalti, o jogador altera a quantidade de movimento da bola, que por sua vez é novamente alterada quando a bola se choca com a rede. Então, realmente eu dou um impulso, se eu dou um impulso, eu dou um chute, alterei a quantidade de movimento e a rede faz também alterar, a verdade. E na letra E, o goleiro continuou em repouso após fazer a defesa. Não conseguiu agarrar a bola, que bateu em suas mãos e voltou na mesma direção com a mesma velocidade.
Com base nesses dados, pode-se considerar que a quantidade de movimento do sistema goleiro-bola antes e depois da colisão é igual. Verdade, né, gente? A bola vai voltar com a mesma velocidade lá antes que tinha antes de tudo acontecer. Então, na 2, fala aí, um atirador de uma agência federal, cuja massa é 70 kg, então vamos tirar a massa, está com uma metralhadora de massa 2 kg. Então, massa da metralhadora. Ambos podem sofrer, atirador junto à metralhadora, um recuo ao atirar. As balas têm massa 40 gramas, então a massa do projétil aí 40 gramas cada uma, e saem da metralhadora com velocidade 800 metros por segundo. Então, velocidade de projétil. Qual é aproximadamente a velocidade de recuo do sistema atirador-metralhadora ao disparar uma bala? Considere o sistema isolado de forças externas e o atirador junto ao seu equipamento inicialmente em repouso. Então, eu tenho aqui, se está tudo em repouso, então ele mandou considerar o sistema atirador-metralhador, então eu vou considerar 72 kg, que é a soma dos dois. O projétil, eu vou considerar que ele tem 0,04 kg, porque eu não posso trabalhar com duas grandezas, por uma mesma grandeza, duas unidades diferentes, né? Então, aqui, ó, quando eu tenho, vamos supor que esse negócio aí fosse a metralhadora, esse canhão aí. Quando atira, qualquer arma de fogo, atira, o que acontece? O projétil sai, estava tudo em repouso aqui. A quantidade de movimento inicial é zero, porque estava tudo paradinho. A bala estava dentro da arma, ela não saiu. Ela estava em repouso junto com o sistema. Quando ela sai com uma velocidade para frente. Só que para compensar essa quantidade de movimento, porque o sistema é conservativo, o que está atirando tem uma velocidade vai ter uma velocidade de recuo aqui também. Então, na realidade, o que vai acontecer? A quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Mas aqui no final eu tenho a massa do atirador vezes a velocidade de recuo que eu estou procurando, mas a massa do projétil vezes a velocidade do projétil é igual a zero. Só que eu vou considerar vou substituir, claro, e vou considerar essa velocidade do projétil negativa, porque na realidade é como se fosse um igual ao outro. Aí eu encontro dessa forma que a velocidade é 0,44 metros por segundo, alternativa A. Na 3, fala aí, dois patinadores de massas iguais a 80 kg na última volta. Então, a massa dos dois, os dois têm a mesma massa, 80 kg. Na última volta, no final da competição de patinação de velocidade, movem-se com velocidade. Então, as velocidades aí, 54 e 63 km por hora. Vou chamar um de 1 e outro de 2. Em uma tentativa de ultrapassagem, os patinadores colidem e seguem juntos até a linha de chegada. Então, se eles colidirem, continuaram juntos, isso é um choque inelástico. Qual a velocidade com que os patinadores cruzam a linha de chegada? Então, conservação da quantidade de movimento, gente. Então, quantidade de movimento final igual a quantidade de movimento inicial. No final, eu vou ter duas vezes a massa, porque são os dois patinadores que vão com a mesma velocidade, duas vezes a massa vezes a velocidade do que eu estou procurando. E como quantidade de movimento inicial, eu vou ter a massa de 1 vezes a velocidade de 1 e a massa do 2 vezes a velocidade do 2, apesar que as duas massas são iguais, eu posso só multiplicar a massa pela soma das velocidades. Substituindo aí, eu vou ter que 2 vezes 80 igual a velocidade, e 80 vezes 54 mais 80 vezes 63. Eu vou fazendo as continhas aí, você vai achar que a velocidade é 58,5 km por hora. Então, essa é a resposta.
E assim a gente termina a semana 2 do PET 4. Até semana que vem.